Como o cozimento de um bolo pode nos ajudar a entender mais sobre o funcionamento da Bolsa de Valores? Principalmente no aspecto dos seus eventos, que não acontecem na renda fixa, e são eles os principais responsáveis para multiplicar o nosso dinheiro. Nós vamos falar sobre isso após a nossa vinheta. Bom, pessoal, o canal ABC do Seu Bolso ele foi criado com o objetivo de simplificar, o mundo do universo de finanças, e a Bolsa de Valores faz parte desse mundo. E a ideia aqui hoje é trabalhar inicialmente sobre os eventos da Bolsa. E os eventos da Bolsa, eles podem ser vistos ao longo do tempo como um fator benéfico para o seu dinheiro. Então, para a gente ir direto ao ponto, eu quero simular com vocês um experimento mental para a gente poder entender ou começar a entender os eventos da Bolsa. Então, eu quero que vocês olhem para essa arte, onde vão ter 4 fornos, sendo que o primeiro forno ele vai ser o da poupança. Já o segundo forno vai ser o do Tesouro Direto Nacional. O terceiro forno vai ser os investimentos em Bolsa de Valores brasileira. E o quarto forno vai ser os investimentos na Bolsa americana, o investimento no exterior. Nesse nosso experimento, num determinado dia e horário, nós vamos abrir todos os fornos e nós vamos colocar R$1.000 de ingredientes para esse bolo, ok? Então, num determinado momento, vamos colocar R$1.000 na poupança, R$1.000 no Tesouro Direto, R$1.000 na Bolsa Brasileira e R$1.000 na Bolsa Americana em forma de ingredientes para produzir um bolo. Pois bem, o que vai acontecer? Nós vamos ligar todos ao mesmo tempo e nós vamos deixar aí cozinhando, assando esse bolo pelo período de 20 anos. Ok? Após 20 anos, nós vamos abrir todos esses fornos e nós vamos medir o tamanho desses bolos, E a gente teve alguns resultados aqui interessantes nesse experimento mental. Nós vimos ali que o primeiro bolo foi do tamanho que a edição vai colocar aí, tá? Então, o que aconteceu para esse bolo sair de ingredientes simples para chegar nesse tamanho que vocês estão vendo na tela aí? Simplesmente o dinheiro foi multiplicado, pelos juros compostos, que basicamente, se a gente pudesse trazer aqui uma visualização mental, é como se o dinheiro ficasse 1.001, depois um certo tempo 1.002, 1.004, 1.008 e assim sucessivamente até chegar no tamanho desse bolo que vocês estão vendo aí. Perfeito? Seguindo então, na parte 2, nós vamos abrir o segundo forno do Tesouro Direto. E apesar do dinheiro colocado em ingredientes ser o mesmo, nós encontramos um bolo bem maior. E aí gera a primeira incógnita. Como que isso aconteceu? Se eu coloquei R$1.000 em ingredientes, equivalente ao forno da poupança, como que eu posso ter terminado com um bolo maior? Como que a gente poderia entender esse fenômeno matemático de uma forma simples? Então, uma forma interessante de entender é o seguinte: se nós trabalharmos com os juros compostos, que é o mesmo rendimento que tem na poupança, nós teríamos um bolo do mesmo tamanho da poupança, e não é o que acontece. Então, o que tem de diferente para que o bolo do Tesouro Direto seja maior? É simples, uma das formas de entender é o seguinte: quando você vai colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto, vocês vão perceber que você compra um pedacinho de dívida, como se você comprasse um pedacinho de papel dessa dívida, do dinheiro que você coloca lá. Essa característica não tem na poupança, perfeito?
E o que acontece? Com o passar do tempo, esse pedacinho da dívida ele sofre um reajuste pela inflação ou para as correções vigentes. Então, essa diferença de rendimento entre a poupança e o Tesouro Direto faz com que no prazo nós tenhamos um bolo maior. Entenderam? Então, dessa forma, esse fator fundamental, claro que existem outros, mas hoje eu quero focar nesse, que é você comprar um pedaço de dívida e esse pedaço de dívida ele sofre um reajuste além dos juros compostos. Então, de uma forma leiga aqui falando, é como se tivesse dois tipos de remuneração no tempo, ok? Continuando o nosso experimento mental, nós vamos para a Bolsa Brasileira. E lembre-se, eu coloquei os mesmos R$1.000 naquele forno. Quando eu abro, eu vejo um bolo muito, mas muito maior no tempo de 20 anos. Ok? E aí você fica, opa, peraí, como é que pode? Eu coloquei R$1.000 de ingrediente. E esse bolo não é condizente, ele é muito maior do que eu esperava quando eu olho para a renda fixa, né? Quais são os mecanismos, então, que faz com que esse bolo fique tão maior em relação aos outros dois? Então, quando você olha para a Bolsa, ela tem os juros compostos que acontece lá na poupança? Sim, ela tem, né? Mas se fosse só isso, daria o mesmo que a poupança e não é o que acontece. Se a gente olhar, né, comparar com o Tesouro Direto, no mundo das ações você tem um pedacinho do título, né, para como acontece no Tesouro Direto? Sim, você tem, só que em vez de ser um pedacinho de dívida, é um pedacinho da empresa. E esse pedacinho da empresa, ele também sofre um reajuste pela inflação ou pelas avaliações anuais do patrimônio das empresas. Então você também tem uma similaridade com relação ao Tesouro Direto. Mas se fosse só isso, daria um bolo do mesmo tamanho do Tesouro Direto e não é o que acontece nesse tempo de cocção dos 20 anos. E aí, qual que seria então as explicações, né, que levaria isso? É o tema central desse vídeo, que são os eventos de ações, né? Esses eventos de ações, eu vou pontuar aqui alguns que são relevantes, apesar de terem outros lá. O primeiro deles, e mais conhecido, são os dividendos. Só que para o público em geral, o dividendo é um nome genérico para outros eventos que acontecem. Por exemplo, juros sobre capital próprio, nós temos aqui a bonificação, o desdobramento, né? E esses eventos eles geram um efeito interessante que supera a renda fixa no tempo. Mas aqui cabe uma reflexão muito grande, né? Cada um desses eventos eu vou abordar em vídeos futuros, mas eles em si não faz brotar dinheiro, não cria-se dinheiro a partir desses eventos. Isso é muito importante. O que eu quero dizer? Quando você tem um evento, por exemplo, de uma empresa que vai te dar R$1 de dividendo, tá? No dia anterior, se ela custar R$10, no dia posterior ela vai custar, assim que abre a bolsa, R$9 o preço da ação e R$1 vai para o seu bolso através da conta da corretora lá. Então repare, esses eventos, eles somente multiplicam o seu dinheiro se a empresa ou fundo imobiliário tiver valor. E esse assunto eu exploro bastante nesses dois vídeos aqui. Então, esses eventos são os responsáveis para dar no tempo mais dinheiro do que a renda fixa. Ok. Entretanto, esses eventos que são juros sobre capital próprio, bonificação, desdobramento, subscrição e o próprio dividendo, né? No momento que eles acontecem, imediatamente no dia seguinte, não há nenhum tipo de benefício. Esse benefício acontece quando a empresa tem valor e com o passar do tempo, você começa a aumentar esse valor exponencialmente. Então, isso é muito importante,
porque às vezes as pessoas acham que esses eventos é dinheiro de graça, é dinheiro que se criou, e não. Tá? É esses mecanismos que abordaremos mais à frente que são os responsáveis, mas o funcionamento dele exige um entendimento para que a gente não caia em falsas ideias, né? Esses eventos são os que multiplicam bastante o dinheiro em relação ao evento da renda fixa, que não tem esses eventos. E na Bolsa Americana, né? Eu trouxe essa novidade aqui para a gente. Na Bolsa Americana, quando eu abro o forno, eu vejo um bolo maior. E eu fiquei um pouco aqui receoso de falar, por quê? Às vezes ele pode ser menor, comparando com a Bolsa Brasileira. Por quê? Porque, em teoria, o lugar mais arriscado, ele tem mais retorno. Então, quando você compara os mercados de Bolsa Brasileira com Bolsa Americana, em teoria, a Bolsa Brasileira ela vai te dar mais retorno. Por quê? Porque ela tem mais risco do que a Bolsa Americana. Nesse experimento mental, eu coloquei como o bolo que sai do forno da Bolsa Americana dos mesmos R$ 1.000 colocados como sendo maior. E por que eu trouxe essa reflexão? Porque mesmo que elas dessem o mesmo valor, né, nós temos um fator inédito até então, porque os eventos eles são muito similares, né? Tirando aqui o juros sobre capital próprio, que se eu não me engano é uma jabuticaba brasileira, ou seja, acontece aqui no Brasil só, os outros eventos têm o correspondente similar nos Estados Unidos. Então, em teoria, eles teriam que dar a mesma coisa. E o que acontece aqui? Nós temos um fator que não tem na Bolsa Brasileira, que é o dólar, né? Então, quem é mais velho aqui lembra que o dólar no início do Plano Real valia 1:1. Hoje está em torno de 5:1. Daqui 20 e poucos anos, 25, 26 anos, se continuar esse ritmo, provavelmente ocorrerá de estar 10:1, 12:1. E você olha assim, mas por que, André? E se tudo der certo? Porque dentro da precificação da moeda tem um fator que ele grita mais, né? Ele é mais evidente, que é a inflação. Num determinado país, né, que ele tenha inflação maior do que o outro, a moeda desse país que tem menos inflação, ela sempre vai ficando mais forte. Então, por exemplo, nós vivemos um período de crise mundial, onde nos Estados Unidos está acontecendo inflação, mas ela é inferior à inflação brasileira. Então, é natural que a moeda americana se valorize em relação ao real, da mesma forma que o nosso real está muito mais valorizado do que o peso argentino, que está com uma inflação perto do descontrole, se já não for descontrolada. Então, esse fator, quando você nivela todo mundo, ou seja, numa situação em que a Bolsa Americana até dê mais ou menos recursos, quando você traz esse fator de multiplicação, a gente pode trabalhar a ideia de que a Bolsa Americana, em reais, pode trazer mais resultado financeiro, né? Bom, se você chegou aqui até agora, está gostando da explicação, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo, que ajuda bastante a gente a levar a educação financeira para esse país. Bom, pessoal, então, depois de feito essa explicação, né, aí eu tenho alguns alunos espertinhos que falam, não, eu vou fazer o seguinte então, toda a sobra do meu salário eu vou colocar nos Estados Unidos, porque lá é mais sensato, é moeda forte, vai render com segurança e tal, e aí eu falo, não pode. Não, mas como não? Você acabou de me explicar que o bolo fica maior. É verdade, mas nós não podemos levar só a matemática em conta, nós temos que entender que existem riscos envolvidos que não tem nada a ver com a multiplicação do dinheiro. Por exemplo, você pega e é um venezuelano ou um russo, né? Quantos cidadãos desses países têm milhões de dólares nos Estados Unidos e não conseguem acessá-los pelo rompimento diplomático? Isso pode acontecer. Então, nós não podemos colocar toda a sobra do nosso dinheiro do trabalho em moeda forte fora do nosso país, né, de onde nós estamos. Então, isso não pode. Aí, na sequência, após esse entendimento, o aluno chega e fala, não, então, beleza, eu vou colocar metade nos Estados Unidos e metade na Bolsa Brasileira. Então, metade na Bolsa Americana e metade na Bolsa Brasileira.
Aí eu digo, não, também não pode. Mas como assim, André? Você falou para mim que eles rendem, são os melhores investimentos. É verdade. Só que, mais uma vez, o planejamento nos exige cautela. Porque nesses dois investimentos eles têm o tempo de cocção, que é o tempo do assar do bolo ou do dinheiro crescer, que é para ter a segurança máxima do retorno por volta dos 20 anos. Então, se você colocar todas as suas reservas nesses dois países nas bolsas de valores, se você precisar desse dinheiro antes, como é que você faz, né? Se estiver no momento de queda. Então, realmente, não é a parte mais inteligente a ser feita. A sabedoria aqui, gente, para você que ficou até o final, é o seguinte: utilizar simuladores e objetivos de vida para saber dosar a quantidade ideal do dinheiro que você tem que colocar em cada um desses fornos. Quando você calcula e coloca o valor correto, adequado, tanto na renda fixa simplesinha em reserva de emergência, por exemplo, a própria poupança, quando você coloca a quantidade ideal, né, no Tesouro Direto de médio ou mesmo de longo prazo, e quando você coloca o dinheiro assertivo na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana, o conjunto da obra em 20 anos, você consegue o teu resultado, tá, sem grandes frustrações. Entretanto, você consegue ir vivendo, ou seja, você consegue ter coisas, comprar coisas, porque afinal a vida não é só de poupar, correto? Nós precisamos encontrar esse equilíbrio e junto comigo, nesse canal, você vai encontrar. Até a próxima semana.